Olá, eu sou o acadêmico Felipe e nessa noite iremos dar início à nossa entrevista sobre a prática pedagógica junto com o nosso profissional da área da educação, professor Silvério. Neste momento gostaria de iniciar essa entrevista primeiramente agradecendo ao espaço que ele nos cede e também ao tempo. Sabemos que ultimamente é bem corrido para a maioria da população. Enfim, estamos aqui nesta noite para aprender e para também levar conhecimentos. Gostaria de dar a fala ao professor, se ele sentir à vontade em cumprimentar. O espaço está aberto. Boa noite, eu agradeço pelo convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, tendo em vista que a educação brasileira já passa por por vários perrengues, e quando se desenvolve trabalhos desse nível, eu creio que só vem a contribuir para vocês, estudantes, futuros profissionais, e também para a população em geral, porque um trabalho desse, se vocês inclusive puderem no futuro postar na internet, ele serve também de apêndice para outros profissionais. E nós, professores, por exemplo, quando nós procuramos, digamos assim, trabalhos desse tipo, você quase não encontra na internet. E eu acho que é interessante levar isso em consideração. Professor Silvério, qual a sua formação acadêmica e experiência na área educacional? Eu sou formado em pedagogia, também sou formado na área de licenciatura em ciências biológicas. Tenho uma formação em administração pública, mas não tenho a licenciatura porque dá para atuar nas escolas de nível técnico. E pós-graduações, inclusive estou cursando mestrado nesse momento. O professor ele sempre está em busca de novos conhecimentos, isso é muito bom, principalmente para nós que seremos futuros profissionais da educação. Então, conhecimento nunca é perdido, Quais materiais você leciona e o que ele levou a escolher esses nichos? Os materiais que normalmente nós utilizamos datashow, quadro em si, esse é o básico, o principal, o principal, e materiais confeccionados pelo próprio professor. Por exemplo, dependendo da disciplina, nós temos que confeccionar, e como pedagogo isso ajuda muito. Quais são suas habilidades e o que é mais importante para um professor? A competência, o professor é uma competência, nós temos uma competência, e eu falo sempre que é uma competência em dois níveis, no sentido amplo e no sentido estrito também. Porque as habilidades que compõem, as principais habilidades que compõem essa competência são, em primeiro lugar, a paciência. Em segundo lugar, a competência em conhecer a disciplina que você leciona. Eu acho que essas duas, elas contemplam e conseguem fazer com que o professor, durante sua experiência, ele contemple as demais. Quando você desenvolveu sua formação, para nós que estamos aqui estudando... Eu já estou professor, eu sou professor, que está professor realmente no município. Então, eu já estou professor no município há 25 anos. Só para fazer um paralelo, eu tenho 47 anos e há 25 anos eu sou professor do município de Pindaré. Então, assim, é uma experiência de município, de 25 anos, e depois aí estado, enfim, outras esferas é uma carreira, Mas a maior experiência que eu considero realmente é aqui na educação municipal. Professor, e para nós estudantes, futuros profissionais da educação, quais dicas o senhor daria? Para vocês profissionais da educação, a primeira dica futuros, e serão, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já está dando. Eu acho que a primeira é não desistir. Nós educadores, nós profissionais da educação, nós ouvimos muito dizer que o profissional da educação é pobre, vive mal, ganha mal. Isso desestimula muito. E o que eu posso dizer é que isso, no momento, na atualidade, isso não confere mais. O professor ganha bem. Nós reclamamos, porque não é justo quando nós sabemos que um juiz ganha 32 mil de início de carreira, enquanto o professor está ganhando muito menos. Você queria equiparar, porque você é que forma essa galera, você é que forma advogado,
enfim, você que forma um médico e tudo. E ver essa galera ganhando um rio de dinheiro, pelo menos perto da nossa remuneração, é uma coisa que causa um pouco de revolta. Porque o professor ganha, né, dá para viver. Tá? Os professores têm carro, os professores têm moto, os professores não andam mais de pé, só se quiserem. Então, assim, dá para ganhar bem, dá para viver. Então, não é mais um momento para você desistir. Fica a dica, a minha dica é: não desista por causa de salário, não desista por causa do obstáculo. Porque o mais interessante nesse trabalho é quando você consegue passar o conhecimento um pouco. Além das suas funções em sala de aula, o senhor desempenha alguma outra atividade na escola? Nós temos outras atividades, porque como eu acho que é do seu conhecimento, nós temos a lei, né? Nós temos a nova lei que foi aprovada, não mudou muito da antiga, que fala do ensino básico. E o que acontece? Lá no IFE, meu ensino básico técnico tecnológico, tem uma outra legislação. Como o nosso é só o básico mesmo, que lá tem ensino, pesquisa e extensão, aqui é só ensino. Então, é distribuído em 2/3 da carga horária em sala de aula. E 1/3 que sobra ficam para as atividades extra-classe. Quais seriam elas? Planejamentos, reuniões, preenchimento do sistema, que a priori é um pouco chato, mas é preciso, porque ali é o registro que a gente faz. Você acha importante a conexão do professor e o aluno, né, até mesmo para o desempenho dele na sala de aula, o aprendizado? O senhor pode estar nos falando a respeito disso? Isso é bem interessante, porque quando nós estudamos pedagogia, nós aprendemos, né, uma série de tendências, enfim. Nós pensamos que aquilo é puro. Uma tendência X é só ela, uma tendência Y é só ela. Quando você vai para a sala de aula, você percebe que é um misto. Então, nesse momento, a conexão do professor-aluno, isso é fundamental. Né? Eu preciso ser amigo do meu aluno. Eu não sou mais só professor do meu aluno. Eu sou professor e eu sou amigo. Porque esse aluno, ele me chama fora da aula, ele me conta tanto sobre as dificuldades que ele tem com o conteúdo, como ele vai me contar o que ele está tendo dificuldade em casa, vai me pedir uma opinião, ele vai me pedir uma opinião do que aconteceu com ele na rua, ele vai me contar uma alegria que ele teve, uma façanha, enfim. E isso só amigos fazem. Professor, também gostaria de lhe perguntar se o município disponibiliza materiais de apoio, né, para o desenvolvimento do aluno na sala de aula. A nossa educação, infelizmente, a educação brasileira, não vou dizer geral, porque deve ter lugares diferentes, mas a educação brasileira, infelizmente, ainda não é valorizada. A educação brasileira, infelizmente, ainda não foi tomada como o centro. Né? É através da educação que se mudam pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Mas isso não se entendeu ainda, não no Brasil. Então, recursos didáticos não é prioridade, infelizmente. Quais dificuldades você vislumbra, a dificuldade que a sua pessoa vislumbra na sala de aula, principalmente da turma do EJA, né? Os alunos do EJA, turma da noite, né? Isso. Eu acho que as maiores dificuldades, a primeira dificuldade é aquela dificuldade geral. Eles trabalham durante o dia, né? Na maioria das vezes, e quem não trabalha fora é do lar, né? Então, assim, eles trabalham, se cansam muito. Eles são alunos que deixaram de estudar, pararam os estudos muitos anos, então, obviamente, esqueceram muito do que aprenderam, a base. Trabalhar e ter parado de estudar durante algum tempo são as maiores dificuldades. Aqui na escola Rosana Sarney, você observa muito essa questão? Sempre. Aqui então nós observamos porque nós somos uma escola de bairro. E nas escolas de bairro, isso é mais frequente. Qual a importância, né, e qual conselho você daria para os jovens que estão fora da sala de aula, né, fora da escola, por acaso eles tiram dos estudos? Qual conselho você daria para esses jovens? Nós pedimos para que as pessoas que não estudaram, que pararam seus estudos, que voltem. Primeiro, porque estamos falando de uma questão também técnica e profissional. Você não vai evoluir se você não tiver um diploma. Primeiro ponto. Então você precisa evoluir. Você precisa mudar essa realidade.
Então, vamos voltar. Segundo ponto, está lá cheio de criança. Você vai ser um exemplo. E como que você, mãe, você pai, vai dizer para o seu filho que ele tem que estudar? Estudar é importante. Se você não estudou, se você está jovem e está em casa assistindo televisão, vivendo uma vida difícil, porque você não tem coragem de ir para a escola. O que seu filho vai seguir? É o que você está dizendo ou o que você está fazendo? Para os mais jovens, né, que às vezes conclui apenas a quinta série do ensino fundamental ou conclui apenas o primeiro ano, então é muito importante, né? Para os mais jovens, inclusive, eu costumo dizer assim: você tem namorada? Você tem esposa? Fala, não, tenho namorada. Você já pensou como você vai sustentar sua família? Você já pensou como vai ser você, seu filho pedindo algo que você não pode dar porque você não tem formação suficiente para ter um salário digno para sustentar sua família? Você já pensou nisso? Você já pensou você dizendo para sua namorada que você é um bambambam, que você é o cara, né? Com toda a vaidade que você tem, quando na realidade você sabe no seu íntimo que tudo que você tem, né, não vai te dar e não vai dar para a tua família, para a tua namorada, futura esposa, um futuro digno, que depende exclusivamente do financeiro. Qual a sua perspectiva de futuro enquanto docente no ensino público? Eu já vislumbro, né, uma aposentadoria, porque quando chegar numa fase dessas, eu tracei outros planos, não mais como docente do município. Por exemplo, já disse que vou fazer direito e ao me aposentar, eu certamente, se Deus permitir, já serei também advogado. Então, eu vou experimentar outra área que eu tive vontade e que eu não experimentei. Chegamos ao final da nossa entrevista com o professor Silvério, né, esse profissional na área educacional. Eu gostaria muito de agradecê-lo mais uma vez pelo espaço, né, pelo tempo que nos cedeu. E também gostaria de perguntá-lo se o senhor autoriza, né, a divulgação desse vídeo, né, para a nossa instituição Minhacel. Com prazer. O nosso professor Silvério autorizou, tudo certo. E professor Silvério, lhe deixo com uma fala final, o espaço está aberto. Só agradecer mesmo, mais uma vez, dizer que o trabalho de vocês é realmente importante, né? Que vocês não vejam somente como uma forma de nota, mas tenham mesmo a consciência de que o trabalho é importante, né? É importante por aqueles motivos que você tem no início, né? E nós precisamos de trabalho desse tipo, nós precisamos de pesquisa. Lá no IFMA, por exemplo, que é a Educação Básica, Técnica e Tecnológica, que nós chamamos EBTT, ela funciona no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, a nossa educação básica não mudou para funcionar nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que o professor da educação básica, ele deveria fazer ensino do tempo dele dividido para pesquisa e também dividido para extensão. O que vocês estão fazendo agora, no momento? Vocês estão fazendo um dos tripés, que não é o ensino, né? Vocês estão fazendo uma espécie de pesquisa. Aqui sai experiência, né? Alguém que olha, alguém que vê, ele já pensa, ele já se identifica, ou ele diz, caramba, eu não percebi isso. Então, assim como eu vejo também de outros colegas, quando eu ouço, diz, olha, interessante o que ele disse. Então, tudo isso nos ajuda. São as experiências de um professor, experiência de outro professor, que no final vão enriquecendo todo mundo, vão enriquecendo toda a cadeia. Muito importante. Muito obrigado. Então, chegamos ao final. Muito obrigado.